Então, galera, chega um pouco de teoria, vamos fazer um pouquinho de exercício aqui para a gente analisar e ver um monte de coisas bem legais que a gente pode fazer com o Excel. Vamos lá. Aqui eu tenho um monte de tabelinhas que todas elas se relacionam. Então, eu tenho uma aba aqui de pedido, ou seja, por aqui que vai sair o pedido do cliente. Eu estou limitado por duas datas, ou seja, que é a data de hoje menos 30, igual essa fórmula assim, ou seja, o dia que vocês estiverem fazendo o exercício, menos 30 dias, que dá no dia 21 de maio. E o dia de hoje, dia 20 de junho. E aí, os pedidos eles estão sempre limitados entre 1 e 99. Eu não posso colocar, por exemplo, 0 ou 100 e não posso colocar, por exemplo, números fracionados, de maneira nenhuma. Eu tenho aqui uma tabela de cidades. Essa tabela, a região dessa cidade, ela está descrita por meio de uma sigla. Eu tenho também a sigla da cidade, e eu tenho a cidade. E aqui eu tenho os produtos que essa empresa vende, uma empresa de material de escritório. Então eu tenho todos esses produtos aqui. Eu tenho como que eles são vendidos, né? Se são por unidade, caixa e pacote. E eu tenho o preço deles. Então, beleza. A partir disso, eu não posso deixar para a pessoa fazer da maneira que ela quer fazer. Eu preciso limitar as coisas para que ela consiga fazer as suas atividades. Eu tenho dois limites aqui. Eu tenho o limite de data e o limite de quantidade. Como que eu vou fazer para o Excel me dar esses limites? E caso eu escreva aqui, por exemplo, 20 do 05, o Excel não vai me deixar, porque eu tenho um limite aqui. E se eu escrever aqui na quantidade, por exemplo, 120, eu quero que o Excel também trave para mim. Beleza? Vamos lá então. A gente vai utilizar uma ferramenta aqui, que eu vou até escrever aqui, que ela se chama validação de dados. Todos tratam ela como uma coisa de Excel avançado, mas ela não é uma coisa de Excel avançado e vocês vão ver que ela é super importante para o desenvolvimento de vocês com essa linguagem do Excel. Bora lá! Vamos fazer esse limite de data aqui. Vou selecionar essa célula e vou clicar aqui em dados e vou vir aqui em validação de dados, que é essa caixinha, essas duas caixinhas aqui. Selecionei. Quando eu clico em validação de dados, eu tenho aqui uma série de coisas que eu posso estar fazendo. Eu posso validar os meus dados por número inteiro, decimal, lista, data, hora, comprimento de texto e personalizado. Vocês vão chegar a usar todos aí pelo Nendelius? Acho difícil. Normalmente eu utilizo essa de lista. O que é a lista? É aquela caixinha suspensa que você pode selecionar um monte de coisas. Tipo quando a gente abriu as fórmulas e você tinha aquele tanto de fórmulas. Mas bora lá. Nós vamos utilizar agora a primeira pelo data. Ele me pede uma data inicial e uma data final. Ou seja, ele vai limitar tudo para mim. A data inicial e a data final. Eu vou vir aqui em data inicial. Essa abinha do Excel aqui que tem essa setinha, quando você aperta ela, ela volta para a tabela para você selecionar uma célula. Então eu vou selecionar aqui data inicial. Cliquei, vou clicar aqui, dia 21 de maio. E a data final, dia 20 de junho, que é o dia que eu estou fazendo para vocês. Provavelmente, como está com uma fórmula, vai mudar para vocês no dia. Fechou, apertei OK. Então, se eu clicar e querer colocar aqui dia 20 do 5, o Excel já me fala, olha, não pode fazer. Então, eu já consigo passar para o meu cliente uma coisa mais certinha. Beleza. Agora, eu vou vir aqui na quantidade. Eu quero limitar essa quantidade aqui. Então, bora lá. Quantidade. Selecionei aqui. Vou vir em validação de dados de novo. Aí, eu vou fazer por número inteiro. Eu vou ter um limite, um mínimo, que vai ser o 1. E o máximo, que vai ser o 99. Coloquei, apertei OK, show de bola. Se eu escrever aqui 120,
ele me trava. Porque o máximo de pedidos que eu posso fazer nessa empresa são 99. Então, beleza. Fizemos aqui nosso número 1, que foi a validação de dados. Vocês podem perceber que é uma coisa simplesmente muito fácil e todo mundo acha que é extremamente difícil, mas cá pra nós, confia em mim, é fácil. Beleza. Eu já tenho minha data. Então eu vou colocar aqui, ó, dia 21 de maio de 2020. Ó, essa data foi permitida para mim. Agora, eu quero que quando eu apertar escrever uma sigla, por exemplo, Araçatuba, ou seja, eu escrever aqui ARA de Araçatuba, vai me aparecer aqui a região e a cidade automaticamente. Para isso, nós vamos utilizar uma fórmula que ela também é considerada avançada, mas eu gosto de começar, eu estou gostando nas minhas aulas de começar por ela, porque ela dá uma visão de Excel muito melhor do que se eu ficar fazendo coisas muito simples, que ela é o PROC-V. Que nada mais é do que PROC-V, que nada mais é do que procurar valor na vertical. E o PROC-H seria procurar valor na horizontal. Bora lá, vamos entender o que é esse PROC-V. Vamos entender o que é esse PROC-V. Vou escrever aqui, igual PROC-V, lembrando da fórmula tab. Beleza. Ela tem 4 argumentos. Ela tem o argumento valor procurado, matriz tabela, número índice da coluna e procurar intervalo. São esses 4 argumentos que ela tem. E aí eu vou explicar para vocês cada um. O que ele vai fazer? Essa fórmula, ela vai pegar esse ARA, ou por exemplo, pode ser o CBE, que é uma sigla que tem aqui. Ele vai pegar esse CBE, ele vai procurar esse CBE dentro da minha tabela. Beleza? Ele procurou dentro da minha tabela. E aí, ele vai me dar outra informação que esteja condicionada a essa sigla. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui CBE, ele vai me dar na cidade Cambé e na região PRNOR, né, que seria Paraná Norte. Então, vamos lá. Igual PROC-V, tab, valor procurado. Meu valor procurado é o CBE. Cliquei nele. Matriz tabela. É essa matriz que eu estou fazendo aqui. Vou selecionar ela toda. Número índice da coluna. Se o meu dado está na coluna 1 dessa tabela, aqui a gente pode fazer assim, ó, 1, 2 e 3. Se ele está na 1, eu quero procurar a região na coluna 3. E o intervalo ele pode ser verdadeiro ou falso. Verdadeiro é quando é correspondência aproximada e falso quando é correspondência exata. Como eu estou mexendo com letras, texto, eu vou sempre utilizar essa correspondência exata. É só eu apertar uma setinha para baixo e apertar Tab. Show de bola. Ele já veio aqui, já me procurou PRE-NOR. Se eu fizer aqui, por exemplo, B é B, ele já também já mudou para mim aqui, tá? Para ficar mais simples, nós vamos utilizar aqui a outra validação de dados possíveis. Aqui no sigla, eu vou vir aqui em dados, vou selecionar a validação de dados, vou vir em lista, ou seja, ele vai colocar vários valores de uma célula só. Vim aqui em lista e selecionei esse intervalo aqui, onde estão as minhas siglas. Apertei OK. Por quê? Eu criei essa cascatinha aqui e agora ele vai totalmente automatizado para mim aqui. Beleza? Show de bola. Agora vamos fazer a mesma coisa para a cidade. PROC-V, valor procurado, SRP, né, porque eu dei uma alterada, matriz tabela. Essa é a minha matriz aqui.
Número índice da coluna, 2. Correspondência exata. São José do Rio Preto. Então, eu já comecei a dar uma automatizadinha na minha tabela, tá? Então, eu já fizemos validação de dados e PROC-V. Nós já fizemos validação de dados tanto por data, por número inteiro e lista. As 3 validações mais comuns. E também já fizemos uma das fórmulas que é considerada de Excel avançado. E vocês podem perceber que ela é muito fácil. Beleza. Vamos lá. Agora a gente tem que começar a pegar as coisas também pelo produto. Os produtos. Vamos lá. Onde que eu vou pegar esses produtos? Esses produtos, eu vou fazer uma validação de dados deles. Então, eu vou vir aqui, ó, dados, validação de dados, qualquer valor, lista, selecionei e vou selecionar todos os produtos aqui. Apertei OK. Ou seja, a mesma célula vai ter um monte aqui de produtos. Eu posso, se vocês podem perceber aqui, que eu posso, tem um quadradinho aqui, eu posso selecionar ele para baixo. E aí todas as minhas células agora vão ter a mesma validação de dados. Eu não preciso fazer isso várias vezes. Então vou selecionar um produto qualquer aqui. Agenda. Selecionei a agenda. Desculpem-me que isso aqui está com uma outra coisinha aqui. Agenda. A agenda, eu quero comprar, por exemplo, fazer um orçamento de 99 agendas. Qual que seria o valor do pedido? O valor do pedido seria o preço unitário da agenda, né, que é R$15, multiplicado por 99. Aí eu teria aqui 1.485, que seria o meu valor das minhas agendas. Só que eu quero automatizar isso. Então, eu vou trabalhar para ficar o mais automatizado possível. Então, igual PROC-V, confiem aqui em mim, igual PROC-V, valor procurado, agenda, matriz tabela, essa matriz aqui de produtos. E depois a gente vai explicar para vocês o que são travamentos, mas por enquanto é só vocês apertarem a tecla F4. Para quem não der, pode ser que vocês tenham que apertar FN, F4, mas por enquanto é F4, que vai aparecer esses cifrãozinhos aqui. F4, número índice da coluna é onde está o preço, lembrando que coluna 1, 2 e 3, vou colocar aqui 3, procurar intervalo, correspondência exata. Essa fórmula, antes de eu apertar o Enter, ela vai me dar o 15. Ela vai me dar exatamente esse 15 aqui. Mas para achar o meu valor do pedido, eu tenho que multiplicar esse 15 pelo 99. Então, eu venho aqui, asterisco, que é o de multiplicação, 99. E aperto Enter. 1.485. Se eu mudar os produtos, o meu preço automaticamente vai se alterar e eu consigo ter. O resto, vou deixar como diversão aí para vocês poderem fazer. Valeu, galera!